Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. Realmente é uma grande bênção poder estar aqui com vocês. Hoje, sábado, 2 de agosto deste ano 2025, e assim ter uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e tudo que Deus está cumprindo em nosso tempo e nos regozijar de ser parte desse grande programa e dar graças a Ele por nos colocar neste tempo tão glorioso, ter nos deixado para o último, para o final, foi o melhor. Porque estaremos palpando com nossos próprios olhos tudo que os profetas desejaram ver e ouvir, e trabalhar e lutar por essas promessas, pois é algo que não tem palavras para agradecer a Deus por isso. Por isso, sempre agradecemos a Ele pela vida, pela saúde e por nos colocar neste tempo tão maravilhoso. Nunca nos cansaremos de agradecer a Ele por isso. Sempre estaremos vivendo agradecidos a Ele por essa bênção e privilégio e escolha, porque entre tantos filhos de Deus que Ele manifestaria neste planeta Terra, ter nos colocado, pense isso um pouquinho, tantos milhões de pessoas, e você está aqui hoje, vendo, escutando, recebendo, palpando tudo o que os santos profetas desejaram ver e ouvir. Olha, isso não há palavras para agradecer ao nosso Pai Celestial todos os dias. Agradecê-lo por isso. Por isso, hoje é outro dia mais de agradecimento. E damos assim a glória e a honra sempre a Ele. Hoje temos, neste dia 2 de agosto, uma porção da Escritura que se encontra em Isaías, capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz: esta porção o nosso irmão Branham a leu, já terminando quase, ou bastante, já quase ao final da mensagem Futuro Lar. E ele nos diz, vamos lê-la, versículo 1 e 2, e depois vamos vendo aí para que possam ir. Também na Bíblia, vendo aí o que ele nos escreveu dessas porções, destes versículos. Isaías capítulo 4, versículo 1 diz: naquele dia 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Podem sentar, e assim, pois, estaremos vendo aqui as porções, se queiram ter a bondade. Aqui, na página 52 do Futuro Lar, aí começa essa leitura, e ele escreve do lado, ali, nessa porção do versículo 1, ele escreve 7 mulheres, e o irmão Branham diz: esse é o tempo do fim no qual nós vivemos. Divórcio, casamento e prostituição, e que mais? E agora passa ao versículo 2. Naquele tempo, o renovo do Senhor. Aí em renovo do Senhor, em cima ele escreve Isaías 11:9.
será para a formosura e glória, e o fruto da terra, grandeza e honra, aos que escaparem de Israel. E aí ele escreve 144 mil. Diz o irmão Branham, como vocês se livraram de toda essa condenação, vejam, acontecerá, aí vai o versículo 3, acontecerá aquele que ficar em Sião, em cima de Sião ele escreve a noiva, Sião é a noiva, e permanecer, e quem é remanente escreve aí 144 mil. E permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e em Sião volta a escrever noiva, diz o irmão Branham, recordem, essa sempre é a noiva. E limpar o sangue de Jerusalém. Aí ele escreve 144 mil. Esse é o remanente dos judeus, mais a noiva. Vem e continua lendo. E no meio dela com espírito de devastação. Aqui no folheto ele escreve, Sião é igual a noiva, Jerusalém os judeus. Diz o irmão Branham, fogo, esse sempre é o juízo de Deus. Em cima ele escreve o juízo. Quando ele fizer seu juízo final, te chama, te justifica e te trouxer redenção, e escreve a transformação em cima. Então seus juízos irrompem sobre ti o Espírito Santo e fogo purifica, tirando o pecado. Então é seu. A mesma coisa que ele faz com a terra quando a purga com fogo e pelo Espírito de ardor. Agora note, ouçam, estão prontos? E continue no versículo 5 deste capítulo 4. Criará o Senhor, em cima ele escreve, criará, sobre toda a extensão do monte de Sião. Aí ele escreve à esquerda, Sião, a noiva, e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo. E um resplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel. E à direita ele escreve, sobre toda glória haverá um dossel. Ele aqui na Bíblia, no versículo 4, ele escreve na direita onde escreve o juízo, de juízo e com espírito de ardor, ele escreve aí a grande tribulação. E no versículo 5, aí à esquerda na Bíblia, ele desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha onde diz, e de noite resplendor de fogo chamejante, nuvem e escuridão, de dia aí uma flecha para a pedra angular. Diz o irmão Branham, ele fica aí no versículo 5. Para terminá-lo, veja o versículo 6 diz, será abrigo e sombra contra o calor do dia, e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Na página 53 continua dessa mensagem futuro lar. Diz o Senhor, naquele dia sobre o topo dela, em cima ele escreve o topo, criará fogo de luz para arder sobre o dia. Aí para cima à direita ele escreve fogo de luz no topo. E prossegue em frente e diz que será um refúgio, de repouso, um refúgio. À esquerda ele escreve no monte, um refúgio.
Notem, fazendo exatamente a eloquência da Bíblia exata. Se os muros estão diretamente para cima e para baixo, você não poderia vê-la. Tem que se inclinar. Todo o meu santo monte. Ele criará essa luz sobre este monte e será por cobertura. Cantamos esse cântico. Aquela cidade de Monte de Sião, ele escreve a noiva. E como peregrino, ainda assim a amo. Quando chegar a essas eras, quando chegar a essa cidade no monte, vem. Notem, o Monte Sinai foi onde Deus desceu sobre ela. Quando ele falou a Israel numa coluna de fogo, ele desceu sobre o topo do monte, o Monte Sinai, no Monte da Transfiguração. Quando ele anunciou, este é meu filho amado, a ele ouvi, ele desceu numa coluna de fogo e resplandecente, brilhante sobre o topo do monte, diante de Pedro, Santiago e João. E ali ele foi representado com ambos. Moisés e Elias, os transladados e os mortos levantados. Glória! Em cima ele escreve Monte da Transfiguração e à esquerda ele escreve a adoção, o filho. Moisés e Elias e Pedro, Tiago e João. Na mensagem Refúgio, o lugar de refúgio, o reverendo William Branham Ali nos diz, ou o Dr. William Soto, o Dr. William Soto nos diz nessa mensagem, o lugar de refúgio foi pregado em 21 de maio de 1978, nos diz, note, sabemos que a condição mundial é uma condição triste, a condição mundial política, a condição mundial econômica, a condição mundial social, a condição mundial em todos os sentidos é uma condição muito difícil, muito triste, e que a humanidade não tem escapatória para conseguir um refúgio terreno, um refúgio no qual possa se refugiar a política, porque não encontrará, no qual pode se refugiar a economia dessa terra, porque não encontrará, no qual possa se refugiar na educação terrena, não encontrará, no qual possa se refugiar todo o sistema terreno. Sabemos que não encontrarão. Nessa mensagem, um super sinal, diz o reverendo William Branham na página 21. Vejam, nos diz, as igrejas hoje em dia estão tentando ter mais membros nelas, fazer suas organizações poderosas, ao invés de aceitar as revelações de Deus. Eles as rejeitam e fazem uma coisa sectária delas. Ali é onde está o problema. Em qualquer organização. Eu não estou contra do meu irmão que está na denominação. Eu amo meu irmão. Mas quando uma organização escreve em seus documentos e termina com um ponto, se somente terminasse com uma vírgula, isso estaria muito bem. Se você diz, eu creio nisto, além de tudo o que Deus nos acrescentar. Amém? Isso está bem. Vê? Ele escreve aí, tudo o que Deus nos acrescente a isso que já trouxe. Isso está bem, ou seja, aí está colocando uma vírgula. Eu creio em tudo isto. Além de tudo que Deus nos acrescente, isso está bem. Mas quando você diz, nós cremos nisso, e isso é tudo, e não queremos nada mais do que isso, então quando você faz isso, coloca Deus fora de cena. Isso é correto. Superdenominação. Eles trataram de educar as pessoas. Educação é uma coisa boa, mas nunca tomará o lugar de salvação. Não pode. O programa de Deus não é educação nem civilização, mas sim salvação. Mas o homem está tentando fazer uma super igreja. O mundo está tratando de fazer uma super nação com as bombas e demais. O que foi que eles fizeram? Chegaram a um lugar tal que a pessoa tem medo do outro. É somente o apertar de um botão. Já não é necessário todo um exército. As pequenas nações, em qualquer parte, elas podem provocar esse toque.
choque. E isto causaria que todo mundo desaparecesse num segundo. Você não necessita ter uma grande nação como Rússia. Até um pequeno lugarzinho, uma ilha, e ele escreve à direita, à esquerda, a ilha. Uma ilha em alguma parte pode servir como instrumento. Eles estão aí em seus postos com instalações de radar, grandes foguetes, milhares deles prontos com armas atômicas e de hidrogênio que poderiam colocar nos ares. Ele escreve bombas atômicas à direita. Rússia poderia ativar o mecanismo de disparo nessa tarde. E também Estados Unidos poderiam acionar o mecanismo de disparo e fazer desaparecer a Rússia da Terra. Isso é correto. E vê as nações como estão, sacando pecho, Estados Unidos, Rússia por outro lado, Ásia por outro lado, Coreia do Sul, Coreia do Norte, todos sacando pecho, peitando, estufando o peito, mas temeroso um do outro. Eu escutei os cientistas dizerem que a situação é tão temerosa que optaram buscar a Deus e encontrar o Espírito Santo. Eles não sabem o que fazer. Me permita dizer, você não pode construir subterrâneos para escapar disso. Nós temos um refúgio que não é feito de aço, é feito de penas, pois sob suas asas nós descansamos esperando. Isso diz o Salmo 91, que diz, sob suas asas estará seguro, debaixo das suas asas estará seguro. E também Malaquias 4, 2, agora continua dizendo, esperamos, quando a bomba vier voando pelos ares. Não se preocupe com isso. Ele escreve bomba atômica direita, já que nós estaremos voando também para encontrá-lo no ar. Seremos arrebatados para encontrá-lo com ele num momento, num piscar de olhos. Assim que você vê que com as grandes super coisas que tem, se assusta um ao outro. Nessa mensagem também nos fala a mensagem em Cades Barnea. Vejam, aí nos diz na página 14 aqui deste folheto que está neste tomo, nos diz, diz o irmão Branham, deixe-me dizer algo. Se nessa nação convocamos cultos especiais de oração, mesmo que sejam isto de 1 hora de duração ou de um dia, somente 1% da imensa população que o nosso país tem assistiriam. Devemos fazer algo para que a nação se volte a Deus e rompa todo o jugo do álcool, de distilarias, de bares e todas as coisas más, para que nossas mulheres deixem de usar as calças curtas, sujas e imorais, e que façam votos de arrependimento por ter usado nas ruas, que possamos limpar nossos lares, nossas casas, as igrejas, e colocar atrás do púlpito verdadeiros pregadores, e não uns molengas, fazer que se derrame um verdadeiro avivamento, que faça todo homem e toda mulher clamar a Deus, e o nosso país ser limpo. Isso é o único que deterá o juízo. E a melhor defesa que possamos ter, em caso de uma explosão atômica, seu refúgio antiatômico são suas asas. E as asas são os ministérios de Moisés e Elias. Essa é a verdade. Agora ele escreve à esquerda aí para deter o juízo divino. E à direita ele escreve as asas. E há um escrito aqui um pouquinho mais adiante que ele escreve as asas é igual o refúgio antiatômico. Esse é o escudo que o escolhido de Deus tem hoje. As asas é igual o refúgio antiatômico. Agora veja, continua dizendo aqui o Dr. William Soto.
Sabemos que somente eles conseguirão buscar e conseguir aparentes refúgios, mas que a longo prazo se perceberão que não tinham conseguido nenhum refúgio, mas que o melhor, tinham conseguido o lugar mais perigoso que podiam conseguir, o lugar onde a ira de Deus se derramaria. E isso então não seria nenhum refúgio, porque correm para se refugiar onde Deus tem sentenciado que vai derramar sua ira. No livro das Eras, editado na página 259, nos diz: em Apocalipse 13, 14, aprendemos que a besta espalha sua influência por meio da imagem que foi edificada em sua honra. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se juntarão com os católicos romanos, que estão fazendo agora mesmo. É muito possível que se realize esta união para parar o poder do comunismo, mas sendo que o comunismo, assim como Nabucodonosor foi trazido à existência para queimar a carne da prostituta, Roma será subjugada e destruída. Note você que onde quer que a igreja de Roma ia, o comunismo a seguia. Assim tem que ser. E me deixe adverti-los. Não venha você a pensar que o comunismo é seu único inimigo. Não, senhor. Também o é a igreja católica, e ainda pior. Aí ele escreve à esquerda para cima: o comunismo queima a grande prostituta. Onde diz Apocalipse 13, aí à esquerda ele escreve USA, Apocalipse 13. E também um dos livros das Eras, também ele escreve nessa página: o comunismo queimará o Vaticano com bombas atômicas. O comunismo queimará o Vaticano com bombas atômicas. E isso vai acontecer, porque isso é palavra de Deus. Agora vejam na 361 deste mesmo livro das Eras, na sétima e última visão, ouvi uma explosão terrível. À direita ele escreve sétima visão. Quando dei a meia volta para ver, a única coisa que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. Em Eras Vermelha, ele escreve em cima: Elias não estava em USA, estava na América Latina e o Caribe. Ou seja, olha para, dê a meia volta, olhou para os Estados Unidos. O ministério de Elias, em sua quinta manifestação, estaria onde? Na América Latina e o Caribe. Elias não estava nos Estados Unidos, estava na América Latina e no Caribe. E à direita ele escreve a destruição de USA, dos Estados Unidos. Na mensagem Cisternas Rotas, vejam na página 14, nos fala disso também. Página 12. Página 12, vejam, diz: então disse, isso já foi em junho ou em julho. Vamos ver aqui a data. Em 26 de julho de 64. Aí ele nos diz, volta e nos fala disso que lemos ali nas Eras. Diz, então disse, viu uma mulher se levantar nos Estados Unidos como uma grande rainha ou algo assim. E ela é muito bonita à vista, mas de coração malvado. E ela fez que a nação caminhasse no seu passo. À esquerda ele escreve USA, Apocalipse 13. E escreve, olha ao leste, para o leste. Mas eu disse, finalmente ele me disse para olhar para trás, para o leste novamente.
E quando eu fiz, vi que parecia que o mundo tinha explodido. Então somente havia montes onde eu podia ver e rochas fumegantes. E tinham sido explodidas e saído do interior da terra. E isso ia acontecer antes do fim do mundo. À esquerda para cima ele escreve a explosão, antes do fim do mundo. Mateus 24, aí essas escrituras. E 5 das 7 predições já aconteceram em 33 anos. Aí estamos regressando ao tempo final. E escreve em cima, o sexto selo é o fim do mundo. E o sexto selo são os ministérios de Moisés e Elias. E na frente ele escreve a destruição da América e olhar ao leste. A destruição da América e olhar ao leste. E em cima escreve Apocalipse 13, USA, Estados Unidos, a marca da besta. E em cima de leste ele escreve Elias. E debaixo de onde diz a destruição escreve antes do amanhecer. Agora vejam nos selos. Nos diz também na página 64. Diz, página 64 do livro dos selos. Faz pouco tempo fui com minha esposa ao supermercado e vimos uma coisa muito diferente. Uma mulher bem vestida e era uma coisa muito estranha, porque já quase não se vestem. De alguma maneira se esquecem de colocar suas roupas. Se esquecem voluntariamente. Nisso minha esposa Meda me perguntou, querido, por que se vestirão dessa maneira? Eu respondi, certamente, simplesmente é o espírito da nação. Quando alguém vai à Alemanha, lá encontra um espírito. Se vai à Finlândia, lá também encontra um espírito nacional. Se você vem à América, aqui também temos um espírito nacional. Nosso espírito nacional, aqui na América, é de gracejo e brincadeira. Sabe você por quê? Porque essa nação foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos e com os líderes grandes como Washington e Lincoln, mas agora descemos esse fundamento e sabemos que o castigo é inevitável. Sabemos que é uma bomba atômica reservada com nosso nome. Sabemos que a escravidão está pela frente. Não há como nos enganar a nós mesmos. E aí à direita para cima ele escreve USA e sua escravidão e bombas atômicas. USA, Estados Unidos e sua escravidão em bombas atômicas. E na página, aqui seria depois da 94 nas notas, aí escreve bomba atômica com o nome DEU, ou seja, dos Estados Unidos. Bomba atômica com o nome dos Estados Unidos. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Bom, vocês já podem ver como é que todas as nações correrão para se refugiar na besta e a imagem da besta. E é exatamente esse lugar sobre o qual Deus vai derramar sua ira. Por isso Deus diz em sua palavra que saiam da Babilônia para que não sejam partícipes das suas pragas e dos seus pecados. Isso está, aí vamos a Jeremias, nos fala essa porção que ele nos menciona aí, Jeremias capítulo 51, versículo 6 diz: fugir do meio de Babilônia, livre cada um a sua alma, não sejais destruídos na sua maldade. É o tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará sua paga. Babilônia era uma taça de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso agora enlouqueceram. No momento cairá a Babilônia e ficará arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para sua dor. Talvez
ela sare. Teríamos curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, pois o seu juízo chegou até o céu, e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir. Esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Mas é a Babilônia onde as pessoas, as religiões, os governos e os políticos querem se refugiar. Por isso é que correm para a Babilônia. Mas aí é exatamente sobre a Babilônia que Deus disse que vai derramar a sua ira. Na mensagem Cisternas Rotas também nos diz, na página 9 dessa mensagem, diz o reverendo William Branham. Agora você diz, irmão Branham, por que você ataca essas pessoas tão forte? Tem que ser golpeada. Tem que ser golpeada. Fujam dela, porque finalmente ela formará a marca da besta. Lembrem-se, essa é a verdade. Será a marca da besta. A denominação guiará diretamente a ela. Agora mesmo, está caminho bem ali para forçar por poder. Vejam, no velho Império Romano, isso foi exatamente o que os conduziu àquela marca de apostasia. Você encontra que nenhum homem podia comprar nem vender se não tinha a marca da besta. Ele tinha que tê-la. Há somente dois tipos de pessoas na terra: aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. À esquerda para cima, Apocalipse 7, versículo 2, 2, versículo 17, 3, versículo 12, 14, versículo 1. Aqueles com o selo de Deus e aqueles com a marca da besta. Somente duas classes. Assim que você terá que ter um ou o outro. E será uma apostasia, uma marca de uma religião apóstata. E terá uma imagem à besta. Como estudamos, nós verificamos que Roma era, e sempre será a besta. E ele escreve Roma à esquerda. Exatamente. Não há maneira de se entender outra coisa, é Roma. E o que Deus fez? E o que fez Roma? Foi convertida de Roma pagã a Roma papal e organizou um sistema universal que forçou todos a aceitar aquela religião ou seriam sentenciados à morte. E é uma coisa estranha que esses Estados Unidos apareçam em cena e sejam como um cordeiro. E ele escreve USA à esquerda. E um cordeiro tem dois chifres pequenos, ritos, direitos civis e eclesiásticos. E depois de um tempo, quando isso era um cordeiro, encontramos que falava como um dragão e exerceu todo o poder que o dragão teve antes dele. E a Bíblia nos diz que eles disseram: façamos uma imagem à besta. Uma imagem é algo parecido com outra coisa. E nós podemos ver isso agora mesmo, que a igreja, em sua condição apóstata, a igreja está formando o Concílio Mundial de Igrejas, o qual é a imagem do poder de Roma, e forçará sobre as pessoas a mesma coisa que Roma pagã fez, ou Roma papal fez. De maneira que não há outra forma, não há outra coisa, mas que essa é a verdade. E por isso é que eu estou golpeando na minha era. No meu tempo, é porque tem que ser golpeado. O chamado vem para sair dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. E escreve Apocalipse 19, 1 ao 10, 17, do 1 ao 18. E capítulo 18 também. Agora continua dizendo o Dr. William Soto aqui. Encontramos aí na Escritura, que em Apocalipse, que Deus diz que sobre Babilônia vai ser derramada a ira e vai ser queimada. Encontramos que isso é o que está dito, e seu fogo e sua fumaça vai ser visto por todos. Isso fala do quê? De destruição atômica, porque os juízos de Deus estão pendurados nos céus.
Portanto, isso nos fala de que as bombas atômicas já estão preparadas e que isso está já preparado, isso está colocado, pronto para cair a qualquer momento. No livro de Citações, nos diz na página 50 deste livro de Citações, parágrafo 435, vejam, diz... Vejam, Jesus disse, agora, isso não irá até o fim, porque eu tenho que abreviar o trabalho. Se eu não faço, a bomba atômica destruirá toda a carne. Vocês veem? Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Na esquerda, para cima, ele escreve atômica, desenha uma pedra angular aí ao lado do 435, e escreve em cima, em duas linhas, as bombas, aqueles dias abreviados, uma obra rápida é feita. As bombas, aqueles dias abreviados, uma obra rápida é feita. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. O único que segura, que detém os juízos de Deus que caem sobre a terra é uma só coisa, que está falada aí na palavra. Nos é falada aí na palavra que há algo que impede que esses juízos caiam sobre a terra. Eu quero ler para que vocês vejam que há algo que impede que esses juízos caiam sobre a terra. Apocalipse capítulo 7, aí nos fala do que impede que os juízos caiam sobre a terra. E aí também nos fala das virgens fátuas e também nos fala dos 144 mil judeus. Agora, antes que ele leia essa escritura aí, buscamos na página 46 deste livro de Citações, no parágrafo 399, aí nos diz... Agora, 1914, o mundo foi à guerra. E nunca estiveram em paz desde então, constantemente oscilando dentro, e estão ainda fazendo a mesma coisa ainda. E o que estavam fazendo? Detendo. Oh, Deus, tenha misericórdia, detendo essa grande coisa que vi na visão. A coisa inteira chegou à destruição, detendo a atômica, detendo as guerras, que não destruam até que a coisa venha destruí-los, até que Israel regresse e se una, e depois a mensagem irá a Israel, e ela será selada com o selo do Espírito Santo. E em cima ele escreve a guerra atômica, e o anjo com o selo de Deus. A guerra atômica e o anjo com o selo de Deus, ou seja, com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E escreve Apocalipse 7:1. Agora continua dizendo, e vai ler agora essa escritura, aí nos diz, depois disso vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, diz o irmão William, ou seja, do leste, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso nos diz aí, na página 7 deste livro de Citações, parágrafo 54, nos diz, quando 144 mil se sobressaírem e permaneçam ali, e um desses dias, algum divino, santo, ungido, profeta de Deus irá lá
com sinais e milagres. Esses judeus dirão: isso é o que eu estou buscando. Sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. A era gentia cessará. As bombas atômicas cairão e tirarão o mundo. E a igreja gentia será raptada para estar em pé ali na presença de Deus. Em cima ele escreve Apocalipse 11:3, 7:2, 14:1, 22:6, 22:16 e escreve um profeta. A era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil e o rapto virá. As escrituras, Apocalipse 11, 7, 14, Apocalipse 11, 3, 7, 2, 14, 1, 22, 6, 22, 16. E escreve, um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil. E o rapto virá. E embaixo desse parágrafo escreve as bombas atômicas. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Soto, agora, o que é que impedia para que os juízos de Deus caíssem? O que impedia era que os 144 mil não estão selados. E por isso, então, os juízos são segurados, detidos, até que sejam selados. E quem tem a autoridade para ordenar que os juízos não caiam é esse anjo do leste que sai do nascimento do sol, que sobe do nascimento do sol, que se levanta do nascimento do sol, que surge na cena do leste, do nascimento do sol com o ministério do leste. Na mensagem, a evangelização do tempo final, nos diz na página 15, diz agora, o sol se levanta no leste, e ele escreve Israel. E se coloca no oeste e escreve América. Não muda, é o mesmo sol. Agora, quando o Espírito Santo veio, Jesus, o Filho de Deus, à esquerda ele escreve leste e oeste. HD, ou seja, Filho de Deus, ele veio para as pessoas orientais. Foi um dia como percorreu, como a civilização correu com o sol vindo do leste ao oeste. E agora estamos na costa ocidental. Se vamos mais além, de novo estamos no leste, no oriente. Ou seja, estão os Estados Unidos. Estamos no oeste, mas diz, se vamos mais para lá, ou seja, mais para lá, estaríamos no leste novamente, porque dá a volta. Assim, a como vem o sol. Ou seja, não diz se voltamos para trás, não. Se vamos mais além, ou seja, mais para o leste, seja mais para o oeste, estaríamos regressando a leste. Se vamos mais além, de novo estamos no leste, no oriente, até que tudo denota sua vinda. Estamos no tempo do fim. Tudo mostra que terminou. Aí ele escreve à direita para cima. O sol do leste é igual. A vinda do Senhor com Moisés e Elias. Na mensagem, já saiu o sol, nos relata aí, desse pescador, com esse jovem, que não conhecia, aí as marés, e também não conhecia como se dirigir. Vejam na página 48, diz... Não faz muito tempo, me foi contada uma pequena história sobre um pescador. Um indivíduo saiu e alugou um velho pescador, contratou um velho pescador para pescar lá na costa oeste. Saíram naquela manhã, desenhou uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Mateus 13, 47, 50. Ele escreve ali também.
E se algum de vocês pescaram salmão por lá, claro, vocês sabem o que acontece. Há uma neblina terrível e densa lá fora. Ele escreve oeste à esquerda. Vejo o meu irmãozinho, Ed Biscal, lá embaixo, um missionário entre os índios, nessa mesma região. Nós pescamos juntos na costa oeste. Assim que esse pescador foi um aprendiz, sem pouca experiência. Vocês sabem, ele foi pescar. E se perderam, esperando que amanhecesse. Vocês sabem, eles estão... E já não podiam ouvir o som do alarme. E este pescador se perturbou tudo e começou a gritar, olha, estamos nos perdendo no mar. Olha, ele se começou a perturbar todo e o ancião disse, filha, senta-te. O velho pescador, tranquilo. Vocês sabem. Ele sabia do que estava falando. Dizia somente espere até o sol sair. E ele escreve pelo leste. Então veremos onde nos encontramos. Você diz, eu deveria ser metodista, batista ou pentecostal? Somente espere. O filho sobe. E ele escreve Moisés e Elias. O filho se levanta e veremos onde nos encontramos. Ele é a palavra. E espere até que você veja a palavra manifestada. Manifestada em carne, brilhando em cima da semente, o molho movido, e veremos onde nos encontramos. E desenha uma pedra angular, as eras e a flecha para a pedra angular. À esquerda ele escreve aí o molho, o feixe, e em cima ele escreve, deixa que saia o sol. E escreve pelo leste, você está no oeste. O mensageiro do leste. Veremos onde nos encontramos. Recordem que é o mensageiro a Israel. O livro dos selos, página 57, nos fala que ele é o mensageiro a Israel. Agora também nessa mensagem, Apocalipse capítulo 5, parte 1, isso está no livro das eras, sem editar, a página 653, era sem editar, no parágrafo 70, este é de Apocalipse capítulo 5, parte 1, diz, um deles era Rubem, ele sempre acampava ao sul. Ele era a cabeça do homem. E Efraim estava ao oeste. Em Rubem ele escreve 1, Efraim escreve 2. Efraim estava ao oeste, com 3 tribos. Ele era o boi. Então, no oriente estava Judá, o qual é o leão. E no norte estava Adã, e ele escreve 4, o qual era uma águia. Agora note, vocês recordam? Todos vocês recordam bem como os desenhamos aqui, a águia, o boi, o homem e o leão. Agora vocês notam, Judá guardava a porta oriental. E Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele descerá dos céus orientais, entrando pela via da porta. Ele vem pela porta oriental da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. E à esquerda para cima ele escreve, a vinda do Senhor é igual, pela porta do leste. A vinda do Senhor pela porta do leste. E em cima aqui no folheto, essa seria a página 653. Aí em cima ele escreve Rubem, traço sul, traço homem. Efraim, um traço oeste, um traço boi, ou seja, boi. Judá, um traço leste, leão. Dan, um traço norte, um traço águia. E passamos aí mesmo no livro das eras sem editar, na 656, que aqui seria 17, 656, parágrafo 91,
Diz, agora descobrimos ali, eles estavam guardando o propiciatório de Deus do Antigo Testamento, e ali Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles. E até o leão da tribo de Judá entregou sua vida para guardar esse propiciatório, deixando-o aspergido com seu próprio sangue. E ali ele está em pé esta manhã, hoje, o grande conquistador, o qual descerá do leste algum dia e o veremos. Recordem quando ele diz, o sétimo selo estará diante de você. Agora aí à esquerda ele escreve, o leão desce do leste. E à direita escreve, a Judeia espiritual. O leão desce do leste, à esquerda e à direita escreve, a Judeia espiritual. Agora o Dr. William Sotto continua dizendo aqui, e esse é quem ordena em sua mensagem que os juízos não caiam até que os 144.000 sejam selados. Portanto, você pode ver o que é que impede que esses juízos caiam e essa guerra venha sobre a terra. No livro de citações, na página 4A ou 4B, 4B, parágrafo 37 nos diz, justamente em qualquer hora que o Senhor permitir, quando essa última pessoa for salva, quando o corpo, e ele escreve a igreja noiva aí em cima, quando o corpo de Jesus tiver sido completado, e aí desenha uma pedra angular à direita, e as eras, e uma flecha para a pedra angular. Quando o corpo de Jesus tiver sido completado, Rússia poderá enviar sobre 100 ou 200 projéteis, e em 10 minutos não restará uma coisa viva neste continente. Em cima escreve, quando tiver se completado a igreja com o último. Rússia e as bombas atômicas, e USA será destruído. Já aí está profetizando e destruirá os Estados Unidos da América. Agora continua dizendo o Dr. William Sotto. Agora estamos falando do tema refúgio. E é um refúgio no qual a pessoa que entra nesse refúgio, encontramos que é protegida da tempestade e do aguaceiro. E de toda coisa que vierá agora, na mensagem que lemos no princípio futuro lar, há um lugar. Nessa mesma página 52, vejam, tem uma partezinha onde diz, o trono pode ser visto unicamente desde o interior. Ou seja, a pessoa não pode ver o trono se não está dentro desse lugar de refúgio. Por isso, os que não podem ver o trono é que não estão dentro do lugar santíssimo, não estão dentro da era da pedra angular, que é o lugar de refúgio. Na página 76 do livro de citações, parágrafo 648, que é um extrato da mensagem Contagem Regressiva, e aí é uma só partezinha, mas vamos ter aqui o folheto aberto também. Na página 25 do folheto, aí começamos este parágrafinho aí, a era atômica vem e eles vão arrebentar o mundo. Eles somente fazem isso e todos vão sobre a Lua, fazendo uma viagem à Lua. E terão tudo já terminado, assim que eles simplesmente farão outra organização na Lua, outra colônia na Lua. Eles não vão chegar ali. Eu creio com todo o meu coração, eles jamais chegarão ali. E aí ele escreve do ladinho, e estabelecer uma colônia. Ou seja, que isso nunca vai ocorrer.
e estabelecer uma colônia. E em cima aí escreve viagem à Lua e também escreve era atômica. E no folheto, nessa porção que nós lemos ali, no folheto escreve em cima à direita a era da pedra angular, a era atômica. E escreve a Lua igual Laodiceia. Agora veja, continua dizendo na continuação aí onde paramos no extrato que está no livro de citações. Continua dizendo: mas ao mesmo tempo o verdadeiro crente em Cristo entrou no seu astronauta também. Por um Espírito somos todos batizados em um astronauta. Um corpo pode suportar qualquer tipo de pressão. Aí desenha uma pedra angular e uma flecha para a pedra angular e escreve batizados na era do astronauta. Batizados nas águas da palavra. Agora continua dizendo: eles tentaram isso na fornalha ardente. É a prova de fogo. Assim que não se pode queimar. 7 vezes mais quente. Os das 7 eras hoje. Eles escrevem em cima aí. Eles testaram e tudo sai bem. Assim que os cientistas espirituais puderam provar que podem suportar qualquer coisa, pois o verdadeiro crente espiritual acompanhou a si mesmo e entrou no astronauta de Deus, Cristo, crendo em todas as coisas, colocando de lado seus credos, os credos pentecostais, credos batistas, os credos metodistas. Ele simplesmente entrou no astronauta dizendo: Senhor, quando isso vai estar pronto? Oh, que coisa! O que ele está fazendo? Ele está vindo nas pequenas reuniões, ele está ouvindo a contagem regressiva da palavra de Deus. E ele escreve à esquerda: na manhã, de 10 coisas, 9 já cumpridas. São ouvidas e na 0 sobe. Na manhã, de 10 coisas, 9 já cumpridas. São ouvidas. E na 0 sobe. Isso é o que diz no livro dos selos, na página 17. Você sabe, quando John Glenn estava sentado ali naquela manhã, eles estavam ouvindo a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vem? E quando ele chegou a certo ponto onde diz: faltam 3 minutos para algo ser lançado, eles não sabem o que é. 3 minutos até que tenhamos a hora 0. Agora observe, o verdadeiro crente está em Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Pregue a palavra, permaneça. Pregue a palavra, permaneça com a palavra. Não me importa o que as denominações disserem. Eles vão crer nisso. Eles se firmarão ali porque é a palavra. As denominações tiram a patadas com discórdias, com barulho, e os excomungam, os expulsam e dizem: eles estão loucos. Tudo dessa maneira, mas eles permanecem com essa palavra. Enquanto Deus prometeu, eles ficam ali, porque são astronautas. Eles creem na palavra. E não existe como se livrar deles. Eles, de qualquer forma, vão deixá-los, pois somente deixe-os quietos por um tempo. Mas eles estão ali, dentro, assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, ouvindo a contagem regressiva, as 7 eras da igreja, e assim sucessivamente, assim por diante. E hoje os 7 trovões. Glória, te faz sentir bem, não é verdade? Ouvindo a contagem regressiva. O que é a contagem regressiva? Todas essas coisas que foram prometidas aqui estão onde aconteceram. Todas essas coisas são prometidas. Aqui está onde estão acontecendo. Onde a promessa está. Onde há uma promessa, aqui estão elas realizadas. O avanço que ele prometeu hoje, aqui está entre nós. O que eles estão fazendo? Ouvindo a contagem regressiva. Até onde chegou? Desde Lutero, a contagem regressiva, justificação, santificação, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Opa!
O que eles estão fazendo? Esperando o lançamento, a hora zero. Essa grande órbita que a igreja está pronta para entrar. E o grande tempo da contagem regressiva. E desenha uma pedra angular à esquerda e escreve: ao terminar as eras. Agora vejam, continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Ou seja, que isso está falando em termos espirituais aqui. E esse refúgio encontramos que para este tempo, para os filhos de Deus, para todo ser humano que vive sobre essa terra, neste tempo, tem que ter um refúgio no qual se refugiar os filhos de Deus. O mesmo que ocorreu na saída do povo hebreu do Egito, do qual era necessário algo na mensagem desespero. Vejam, nos diz na página 10. Agora vamos falar sobre desespero. Por uns momentos. Normalmente se requer um estado de emergência para nos fazer chegar em desespero. Pena que tenha que ser assim. Mas os seres humanos são tão indolentes na mente que necessitam de uma emergência. Algo que chegue subitamente. E quando isso acontece, então chegam no estado de desespero. Mas a verdade é que ao estar num estado de desespero, isso mostra a verdade do que você realmente é. O desespero mostra de que material você é feito. Normalmente, esse estado tira para fora todas as coisas boas que estão em você. Na hora da morte, quando alguém sabe que está morrendo, trata de confessar as coisas que guardou como segredo por toda a vida. Fala uma palavra com cada respiro. Como, por exemplo, leva isto e corrija-o. Reticências. Quando uma pessoa já está assim, anda, vá, por favor, vai, faça. Vejam, isso é em desespero. Como eu escutei ao meu amigo, meu irmão, o William Gonzalez, que teve um acidente nesses dias e eu fui visitá-lo no hospital e ele dizia: bem, eu não sabia quantas pessoas me amavam. E ele estava... Deu algo que por pouco se vai. E ele me dizia: já desejo estar lá para trabalhar, na carpa. Como eu desejo estar ali já. Ou seja, ele ali esteve vivendo em um momento, vamos dizer, fez um reconto da sua vida completa. Ali ele estava consciente do porquê tinha vindo à Terra, das suas amizades, me falava de tudo isso e do desejo que ele tinha de trabalhar. Vejam, talvez a pessoa não conscientiza a bênção tão grande da saúde. E quando cai assim é que percebe a bênção tão grande que temos em poder estar vivos e bem, fortes, para trabalhar na obra. E ele me dizia: eu já quero estar lá. Não sei se já deram alta, iam dar alta ontem para ele. Deram alta já? Não me confirmou se já estava em casa, mas eu creio que deram alta ontem para ele, mas se viu delicado de saúde. Agora vejam, isso é um estado de desespero. Deveriam ter feito isso muito antes e não esperar até essa hora de emergência. Aí ele escreve: a emergência produz o desespero. E também em cima escrito desespero pela emergência. Lá me confirmam, ontem à tarde deram alta. Que Deus o continue restaurando nosso amigo e irmão William Gonzalez Sierra. Que Deus o restaure completamente e que se incorpore novamente aos trabalhos aqui da grande Carpa Catedral. Fará certa coisa por mim, a emergência produz o desespero. Quando deveríamos fazer a coisa sem emergência.
Quando encontramos nessa noite que estamos tomando os símbolos da Páscoa, a Páscoa foi tomada num tempo de emergência, num tempo de desespero. Você pode ver em Êxodo, capítulo 12, que diz: e assim comereis, cingido vossos lombos, vossos sapatos em vossos pés, e vosso cajado em vossa mão, e comereis apressadamente. Na Páscoa do Senhor, Êxodo 12, 11. A comer em desespero. Eles tinham visto a grande mão de Deus e todas suas maravilhas, e depois tinham passado debaixo da mostra, da marca do sinal. E enquanto estavam sob a marca do sinal, eles tomaram a comunhão em desespero, pois sabiam que naquele tempo Deus estava a ponto de ferir com juízo, de deixar cair o juízo. E era um tempo muito perigoso. Era um tempo quando todo homem estava examinando, porque a palavra do profeta não tinha falhado nenhuma só vez. Tinha provado ser verdadeira. O que ele dizia acontecia perfeitamente, tal como dizia. A coluna de fogo ainda estava. Agora, ele nos escreveu num caderno porque isso foi um tempo. Vejam um tempo quando todo homem estava se examinando. E ele escreveu em um caderno, escreveu o tempo da anistia no reino de Deus. O tempo da anistia no reino de Deus. Desenha uma pedra angular e as eras. E ele escreve ali. Vamos ver aqui. Para que tenham aí a mão, ou seja, e releiam essa parte que eu vou ler agora. Está um pouquinho virado, mas depois o endireitamos. Aí diz: o tempo da anistia no reino de Deus. E um pouquinho mais baixo escreve: é uma brecha que se abre para benefício de todos, e a pessoa tem livre arbítrio, livre determinação para se beneficiar, aceitar ela, essa anistia, enquanto está vigente. O tempo dela, enquanto está vigente a anistia. Depois, já não haverá mais oportunidade para aceitá-la. Ou seja, que é um tempo que Deus dá sempre a advertência. É uma brecha que se abre para benefício de todos. E a pessoa tem o livre-arbítrio, livre determinação para aceitá-la. Aceitar essa anistia, se beneficiar dessa anistia enquanto está vigente o tempo dela. Depois, já não haverá mais oportunidade para aceitá-la. Agora vejam, ele continua dizendo aí, depois o profeta tinha aceitado que Deus somente passaria despercebido as casas onde estivesse o sinal sobre a porta. Agora a mensagem que se falou, o estudo bíblico, ou umas palavras que foram faladas nesses dias. Isso Deus ali nos falou muitas coisas importantes. Creio que foi na quinta-feira, ou na quarta. E foi em desespero. Imagino que quando as crianças viram essas asas negras descerem do céu, como fumaça pousando sobre a cidade e gritos vindo de todas as casas, as crianças seguramente se dirigiram aos seus pais e perguntaram: papai, está seguro que estamos sob o sinal? Ele escreve: sob o batismo do Espírito Santo. E à direita escreve: sob as asas, a sombra da morte como uma fumaça negra. E em cima escreve o sinal na testa, Apocalipse 7, 1, 14, 1, 13, 12, 2, 17. E ele podia ir até a porta e olhar ali para o umbral e a verga e dizer: filho, fizemos conforme a palavra dele, ou seja, filho,
Vê, está aí. Está tudo pintadinho. Está o sangue colocado bem, não se preocupe. Papai, recorde que sou teu primogênito. Você tem certeza? Eu tenho certeza, porque está de acordo com o que o profeta nos disse. E ele tem a palavra do Senhor. Nos declarou quando o Senhor disse: quando eu vir o sangue, passarei de vós. Tome um cordeiro para casa. Agora, eu reuni todos vós, meus filhos, e sei que você é o meu primogênito. E é esse que está morrendo lá em todas as casas, mas aqui está o sangue. Aqui está o Espírito Santo. Mas aqui está o sangue. E isso foi o assim diz o Senhor. Por isso eu te digo, meu filho, descanse com segurança, porque Deus fez a promessa. Mas, papai, por que o Senhor está calçado com sapatos? Por que tem o cajado na sua mão? Por que tem um pedaço de pão em uma mão e um cordeiro na outra mão? Para que são essas ervas amargas? Por que está comendo elas? Por que está suando? Filho, a morte está a ponto de cair. E ele escreve aí: a morte vem, a ira atômica, na grande tribulação. Vejam vocês, ao lado de filho desenha uma estrela de Davi. Vejam vocês, isto foi um tempo de desespero. Agora, eu creio que os dias que estamos vivendo deveriam fazer com que a igreja entre completamente em desespero. Eu creio que desde que foi pregada a mensagem dessa manhã, isso foi a mensagem, o sinal, que veio de Deus, não de mim mesmo. Eu creio que ela deveria pôr toda essa congregação em desespero. Já brincamos por tempo suficiente. Já fomos à igreja por tempo suficiente. Agora temos que fazer algo. Como é que podemos ver os sinais e maravilhas feitos em outros sem que cause um efeito em nós? Deveria causar um estado de desespero para que estamos decididos perante Deus. Os sinais da sua vinda deveriam sacudir essa congregação completamente. Ele escreve aí: a vinda de Cristo e os sinais. Já lemos todas essas coisas da própria palavra. O Espírito Santo nos disse, por exemplo: vá a certo lugar e tal coisa acontecerá. Não nos diria o que seria a coisa, mas aconteceria. Vamos a tal lugar e acontece exatamente dessa maneira. Os jornais anunciam, as revistas publicam e até mostram a fotografia. Depois voltamos aqui e vemos aqueles grandes mistérios extraordinários que estavam escondidos na Bíblia, os quais são abertos em um campo novo que nem sequer sabíamos que existia. E tudo harmoniza perfeitamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aí que ele escreve a vinda do Senhor. E em cima escreve em cima os selos abertos em um terreno novo. Depois, a conclusão de cada mensagem, vemos a obra do Espírito Santo descendo visivelmente diante das pessoas. E até mesmo o fotografamos várias vezes. Nós vimos operando e mostrando que não é uma obra de homem. Não é só algum pregador, não é certa congregação, mas é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando morava no corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas agora Ele está morando no corpo da sua noiva. Isso deveria nos levar ao desespero. Todos aqueles, Israel, que viram a mão de Deus naquela noite, naquela noite da comunhão, eles a tomaram em desespero, porque sabiam que algo estava por acontecer. E nós também sabemos que algo está por acontecer. Recordem, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão à noite e levará sua noiva. Ele escreve um Êxodo à esquerda. E pensar que alguém de repente desapareça, até poderiam ser alguns membros da nossa própria família, e nós fomos deixados para trás.
E isso deveria nos colocar em desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se há uma coisa que eu desejo, Senhor, é não ficar para trás. Há uns dias atrás estava escutando o Mel Johnson cantar aquele hino. Lembra-te de mim quando lágrimas estiverem caindo. Sim, lembra-te de mim quando amigos não estiverem por perto. Quando eu cruzar este Rio Jordão. Quando tu estiveres fazendo a chamada, passando a lista, lembra-te de mim. Nesses dias ontem, ou antes de ontem, creio que foi antes de ontem, na quinta, eu estava lendo uma porção, creio que foi do telefone, e escrevi essas linhas, me coloquei a cantarolar. Desculpe se não me sai bem, mas a letra é importante, ou seja, o que eu anotei ali. Coloquei. Tinha até som. Diz: por última vez, a misericórdia te oferecerei. Essa reclamação que em tua vinda veio te buscar é a paciência de Deus na terra por última vez. Se rejeitas o juízo divino, terá que ver. Vossos olhos secarão de tanto chorar, por rejeitar a Moisés e Elias como sinal. Já não estarei para te abrir a porta para entrar. Será muito tarde, me buscarás e não me encontrarás. Vossos olhos secarão de tanto chorar, por rejeitar a Moisés e Elias como sinal. Já não estarei para te abrir a porta para entrar. Será muito tarde, me buscarás e não me encontrarás. E clamarás aos montes e às pedras, escondei-nos do juiz de toda a terra. E isso está, vejam, na 370, aí é onde nos mostra o reverendo William Branham que isso chegará a acontecer. Então ali se encontrava, não tinha nem onde se esconder. A Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E ele escreve leão. Agora já perderam o tempo da anistia. Não aproveitaram esse tempo. Eles tentaram se arrepender. Se tivessem feito antes, dentro desse tempo, havia oportunidade. Mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e aos rochedos. Reinos e governantes, ele escreve. Oraram. Mas as orações foram feitas muito tarde. Não havia sangue no propiciatório, ele escreve aí. E também escreve, com Elias e Moisés. Reclamação. No azul também escreve, ali, as linhas que já lemos. Agora vejam, continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Porque quando o inimigo vem como um rio, Deus levanta a bandeira contra o inimigo. Bom, essa bandeira você já sabe que tem 6 pontas. Encontramos então que neste tempo em que há tanto perigo, neste tempo em que a humanidade está ameaçada pela radioatividade, neste tempo em que todo ser humano está ameaçado como a Terceira Guerra Mundial, como a destruição atômica, tem que ter um refúgio para os filhos de Deus. No livro das Eras,
Na página 362 eras, editado, ali nos diz, o reverendo William Branham, uma vez mais Deus sacudirá a terra, e dessa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então, ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial o que muito em breve fará numa escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas. E esse lugar é o aprisco do Senhor Jesus. Ele escreve em cima, era oitava. E desenha à esquerda uma pedra angular às eras e uma flecha para a pedra angular e escreve hoje. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda esteja disponível para você, que entregue sua vida completa sem reservas a Jesus Cristo, quem como fiel pastor o salvará, te cuidará e o apresentará sem ruga nem mancha em glória, com muito grande regozijo. Na mensagem Deixando Escapar a Pressão, ali também nos fala algo muito importante. Vejam, nos diz, na página 17, dessa mensagem, Deixando Escapar a Pressão, e assim é com todo homem que professa ser cristão e que não tem o começo correto do novo nascimento. Explodirá em algum lugar. Há muita pressão sobre isso. Não a suportará. Se encontrará explodindo em algum lugar. Pessoas tentando dizer a você, tentando personificar o ministério de alguma outra pessoa, sem ter sido chamado para isso. Finalmente isso explodirá. Você tem que ter sido ordenado por Deus. E aí escreve para cima, os imitadores explodirão, os que tentam ser Apocalipse 10 e Apocalipse 11. Isso é uma posição ordenada por Deus, o qual disse Jesus a Tiago e João, não é meu dar, isso já está ordenado pelo meu Pai. Tem que ser Deus, não apertar de mãos, não algum conto sentimental, mas que vem sobre a base do sangue derramado por Cristo e sobre sua fé do que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Se não for assim, você vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar em seus dedos dos pés e você irá embora. Vejam, é uma pressão se formando todo o tempo e em breve explodirá. O homem tem que querer permanecer no refúgio. Ele não pode entrar ali se queixando. Ele tem que desejar ficar sem reclamar, sem queixar por isso. Fora ele morre, ou seja, fora do refúgio ele morre. Dentro está salvo. Não saia você do refúgio. Não saia da era da pedra angular. Dentro está salvo. Tem o escudo antiatômico, as asas. Continua dizendo, o Dr. William Soto, tem que ter um refúgio para todos aqueles que estão inscritos no livro de Deus. E Deus diz que haverá um refúgio neste tempo. Na mensagem Véu Adentro, dentro do véu, ali na página 13 nos diz, o reverendo William Branham, neste lugar santíssimo, isso é véu adentro, mas é a mensagem porque as pessoas são tão agitadas. Neste lugar santíssimo, Arão entrava uma vez por ano. A congregação observava. Ele estava vestido da forma correta. Tinha que ter sido ungido corretamente. Tinha que caminhar corretamente. Bendito o Senhor. Vestido corretamente, andando corretamente, ungido corretamente. Ele tinha uma campainha e uma romã em sua vestimenta. E enquanto caminhava, eles cantavam Santo, Santo, Santo Senhor. Ele tinha tomado com antecipação uma vasilha com sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue do pacto, e estava ungido com a rosa de Saron.
E a unção descia pela barba até a hora da sua vestimenta. Ele estava entrando na câmara interior na presença de Deus. E quando ele entrava ali atrás daquele véu, o véu caía às suas costas. E aí estava afastado, separado. E escreve o véu, câmara interior, lugar santíssimo. E estava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus. Há um lugar de refúgio, lugar de recolhimento, morada. São Mateus 24, 31 escreve. E escreve o lugar de refúgio e recolhimento. O lugar santíssimo. No monte, um refúgio. A era da pedra angular. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande, poder estar nesta ocasião com vocês conversando, nesta ocasião, sobre este tema, no monte, um refúgio. A era da pedra angular. Continuem passando um dia feliz. E um dia de grandes bênçãos e meditando neste tempo de anistia que Ele nos deu e já nos preparando para amanhã, domingo, onde glorificaremos a Deus com nossos louvores e estaremos nos preparando para receber Sua palavra, que é a que está nos preparando para esse glorioso evento da ressurreição, para poder vê-los e assim depois sermos transformados. No monte, um refúgio. Conosco, novamente, o reverendo William Pérez para continuar e já com o cântico e sermos despedidos em oração, agradecidos a Ele pelo que nos deu hoje. Hoje terminamos cedinho, assim que já vamos terminar por hoje com um cântico e depois sermos despedidos em oração conosco. O reverendo William Pérez Matos para continuar. Que Deus os abençoe e guarde a todos.